isso. Mas é missionário. É missionário. É, missionário. Faz missão ainda, Missionário. prega, né? Evangeliza, leva a palavra. Como é que foi esse processo, assim? Como é que... Esse chamado, né? De Sim. ir fazer missão. E quais os países que tu foi? Bom, tudo começa em 1900, lá pela década de 90, tá? Por isso que eu falei pro pessoal que eu não falo a verdade, né, gente? Não dá pra falar a verdade. Não, mas brincadeiras à parte. Tudo começa lá em 90, 93, aonde meus pais, né, pastores assembleianos, e meus avós, que o pai e a mãe da minha mãe, avós maternos, pastores também da Igreja Assembleia de Deus, na época, né? Eles carregavam já, né, um chamado da parte de Deus. Eles já carregavam um chamado e um ministério, né, da parte de Deus. Quando Deus dá uma ordem para eles e direciona eles para o país da Bolívia, né? Então, na década de 90 até o ano de 2000, né, meus pais acabam indo para a Bolívia, e eu juntamente com eles. Eu era criança, era bebê. Meus avós também, avós maternos, avós maternos. E aí começa a nossa caminhada missionária, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. Bueno, a partir de aquí te puedes hablar español. Bueno, entonces voy a hablar español, así que si usted me está escuchando en este momento, por favor, ponga tu tradutor para escutar. Não, eu vou falar em português, gente. Tá? Parei aqui, eu vou falar em português, não te preocupe, tá tudo certo. Então tudo começa lá, Felipe. Começa na Bolívia, né, em Santa Cruz de la Sierra, no ano de 90 até 2000, 2001 mais ou menos. 10 anos lá. 10 anos na Bolívia. E um chamado muito específico da parte de Deus, né? Deus direciona meus pais para lá, e lá começa a implantação de uma obra missionária, a primeira igreja Assembleia de Deus no Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. Teu pai é pastor lá. Meu pai era pastor lá. Meu avô também. Então, praticamente a família foi enviada, né? Mesmo. E tudo começa com um orfanato. A implantação de um orfanato através da obra social, né? Com 50 crianças mais ou menos. Foi o pontapé inicial para essa obra missionária. Então a obra missionária que foi feita lá surgiu através de um orfanato de crianças, né? Um orfanato. E ali que nasceu a igreja. Foi através desse trabalho social, da obra social, onde meus pais eram diretores, entre aspas, né? Diretores do orfanato, pastores, diretores do orfanato. Então era um orfanato com toda a base cristã, né? Toda a base bíblica. E ali começa a nascer obreiros, né? Crianças que se tornam jovens, e aí nascem pastores, evangelistas, diáconos, e aí nasce a primeira Assembleia de Deus lá, dentro desse tempo, de 90 a 2000, acredito mais ou menos eu que foi em 95, 94, 95, nasce a primeira igreja Assembleia de Deus lá, e meus pais pastores dessa igreja, e o trabalho começa a ser feito. Né, o trabalho em povoados indígenas. Então foi feito um trabalho em vários povoados indígenas, onde a gente acabou morando nesses povoados. Minha mãe aprendeu o quechua, que é um dialeto boliviano lá, e aí se falava só dialeto, né? E enfim, minha língua praticamente materna é o espanhol, minha matriz é o espanhol. Cresceu. Então cresci lá, aprendi o espanhol como primeiro idioma, e aí nós ficamos lá até 2000 a 2001 mais ou menos, né? E aí Deus aprove vir novamente para o Brasil, e ficou lá. O trabalho ficou lá, ficou plantado o trabalho, né? Crescendo. Hoje tem esse trabalho lá, é um trabalho lindo, né? Meu avô ficou como pastor, meus pais vieram embora, 2000 para 2001. Meu avô ficou lá pastorando essa igreja, o pai da minha mãe, e ele continuou esse legado, esse trabalho, né, sendo feito. Hoje, claro, aprove Deus levar ele, né? Hoje
Em 2020 ele faleceu. Meu pai faleceu há 3 anos atrás também. Mas foram homens que plantaram a obra de Deus através da obra missionária. Então foi plantado uma igreja lá, né? Uma igreja física. E hoje esse trabalho continua lá com pastores, com obreiros. A igreja hoje ela tem 13 escolas lá de ensino primário, né? Então creche e escola fundamental. Então a igreja ela tem esse trabalho. Tem uma escolinha de futebol. Então tudo isso pregando o evangelho, né? Então é uma obra missionária fazendo também o trabalho social, né? Então a gente crê muito nesse chamado. A gente crê muito forte nessa obra missionária que Deus manda a gente fazer, o ID do Senhor, que é fora das paredes, né? A igreja física é necessária para a reunião do corpo, mas o ID é fora das paredes, né? E é necessário. Claro, nesse tempo foi na Bolívia, né? E aí depois Deus nos trouxe para cá, para Porto Alegre, e o trabalho continuou em Porto Alegre. Foi feito um trabalho em vários bairros aqui de Porto Alegre. Meu pai era pastor da Assembleia de Deus, então foi feito um trabalho Partenon, Jardim Botânico, Morro da Cruz, né? Enfim, o histórico dos meus pais sempre foi muito forte na obra missionária, né? Então eu cresci vendo isso, fui inflamado por causa, né, desse trabalho e sempre queimando em cima disso. Hoje a nossa igreja ela tem essa raiz forte, né, da obra missionária. Isso, né? Então a gente tem isso muito forte. A gente viajou semana passada para o Uruguai e a gente foi com a igreja, tipo, né, a gente levou a igreja, a gente tentou arrastar todo mundo, como diz, né? Então a gente locou um ônibus, cara. Então a nossa identidade é missionária, nossa identidade missionária, né? Enfim, já fiz missão no Uruguai também, com a minha esposa e meu filho. Então nós fomos missionários no Uruguai em 2016. E depois de 2020, no meio da pandemia também, o Senhor nos levou de novo para lá. E hoje a gente está em Porto Alegre, né? Num contexto mais geral. Hoje a gente está em Porto Alegre aqui, na Avenida Ipiranga.